que ocorreu com as concentrações de poluentes durante a pandemia? Houve um aumento da concentração ou uma diminuição? Diminuiu. Porque tem menos carros gastando combustível na rua e poluindo a atmosfera. Qual o número de íons H+, em 2 litros de uma solução aquosa? Como a solução é 3 mols por litro, 3 mols por litro significa que eu tenho 3 mols de ácido sulfúrico em cada 1 litro de solução. O que significa que se eu tiver 2 litros, eu tenho 6 mols de ácido sulfúrico. O número de moléculas em 1 mol de uma substância molecular é aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é o chamado número de Avogadro. Por favor, depois pesquise no canal uma aula sobre mol e constante de Avogadro. Pesquise essa aula, vai falar especificamente sobre o que é a constante de Avogadro, que é esse número constante que nós utilizamos sempre. 1 mol contém este número de moléculas. Como nós temos 6 mols em 2 litros, eu consigo dizer que eu tenho este número de moléculas em 2 litros. Se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 6 mols tem 6 vezes isso. Então, eu chego no número de moléculas que eu tenho. Só que a pergunta do exercício é: mas qual é o número de íons H+? Qual é o pulo que eu tenho que dar aqui para chegar ao final deste exercício? Se eu tenho esse número de moléculas, cada molécula libera 2 H+, lembre-se que os ácidos liberam seus Hs na forma de H+. Este é um ácido forte, olha só, 4 menos 2 dá 2. Ácidos que têm oxigênio, você faz O menos H. O resultado der maior ou igual a 2, então eu tenho um ácido forte. Um ácido forte, considere que todos os H+ dele são liberados. Isso eu posso considerar numa solução diluída. Isso é algo que dá para considerar numa solução diluída. É assim que funciona a coisa. Portanto, cada molécula libera 2 H+. Nós chamamos isso de um ácido diprótico, porque o H+ é conhecido como próton. Por quê? O que é o H+? É um hidrogênio que perdeu um elétron. Ele era um próton e um elétron. Ele perde um elétron, ele vira um próton. Por que eu digo que esse é um ácido diprótico? Porque ele libera 2 H+, ou seja, ele libera 2 prótons. E no canal também tem uma aula que fala sobre a questão do próton. Por que o hidrogênio, quando vira H+, é chamado de próton? Isso que eu acabei de falar aqui, para você rever. Digita aí depois no canal. O próton. Uma aula sobre isso. Então, se uma molécula me dá 2 H+, o número de moléculas que eu tenho, eu multiplico por 2, eu tenho o número de H+ produzido. Molécula existe em substância molecular. Substância iônica é formada por íon. Se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Gente, esse número ele já é abreviado. Na verdade, os cientistas, isso tem toda uma história, eu não vou contar aqui, eu não vou explicar aqui, não é o momento de explicar de onde vem o número de Avogadro. Há uma definição bem clara disso. Só quero deixar claro para vocês que este número 6,02 já está abreviado. Muitas vezes nós usamos 6 vezes 10 elevado a 23, abreviando mais ainda.
Como é que você vai saber num vestibular se você usa 6,02 ou se você usa 6? O vestibular indica isso no exercício. Ele diz: use constante de Avogadro igual a tanto. Tá? Você pega o vestibular do ITA, ele vai mandar usar 6,023. Ou seja, qual é o objetivo do vestibular? Manda você usar mais casos, é porque ele vai cobrar algarismos significativos. Onde que cai isso? Grandes vestibulares das grandes universidades. Olha só, aqui eu tenho 3 algarismos, aqui 3 algarismos. Você vai falar, mas de 1 mol, 6 mol? Isso é número absoluto. Isso é infinitamente preciso. Está falando que você tem exatamente 1 mol, exatamente 6 mols, é isso. Então, aqui é que está a definição da resposta. Lembre-se, o número de algarismos que você encontra no caminho vai definir a resposta. Quando envolve multiplicação e divisão, o menor número de algarismos encontrado no caminho é o que deve ter na resposta. E nesse caso, são 3 algarismos. Você olha aqui, ó. E o 10 elevado a 24? Isso é ordem de grandeza. Por isso que existe a notação científica. Para que aquele número que multiplica a ordem de grandeza indique para você a precisão. Você coloca ali o número de algarismos significativos. Ácidos são substâncias que liberam H+ quando jogadas na água. Essa é a definição de Arrhenius. Um ácido jogado na água, o hidrogênio que está na sua molécula, ele se solta na forma de H+. E o H2SO4 é um ácido que libera 2 Hs por cada molécula que ele tem. É isso que eu estava explicando. Alguns ácidos, como o HCl, liberam 1 hidrogênio por molécula. O H2SO4 libera 2 hidrogênios por molécula. E isso leva-nos a uma classificação dos ácidos, que é ácidos monopróticos, os que liberam só 1 H+. Dipróticos liberam 2 H+. Eu tenho aqui um site que eu estou desenvolvendo, ainda não é como deve ser, mas eu tenho que apresentar aqui para vocês. Por quê? Eu gostaria que vocês dessem uma vasculhada, assim, tiverem um tempinho. Por quê, né? Porque além do canal, apresentar um site, né? É porque o site, gente, eu coloco listas de exercícios. Aqui eu coloco lista 1, reações inorgânicas, uma lista sobre atomística, uma lista sobre química orgânica, um roteiro para aprender química orgânica. Estou buscando aperfeiçoar isso. Lógico que precisa muito ainda. Por exemplo, aqui, ó, apostila para o estudo de química orgânica.